Infelizmente, o mundo está cheio de muitas pessoas muito ruins, incluindo ladrões, completos imbecis absolutamente desprezíveis, que invadem e pegam o que querem, roubando bem debaixo do nariz de outros, sem se importar com o impacto que causam nas vítimas. Por isso é tão gratificante quando eles são atingidos pela karma. Aqui estão 17 ladrões que se arrependeram de mexer com a pessoa errada. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Armadilha inteligente pega os intrusos. Carlos Maria elaborou uma armadilha engenhosa após ficar frustrado com os ladrões que furtavam pacotes da sua varanda, incluindo uma jaqueta cara de $1.500. A isca foi usado um pacote disfarçado com batatas fritas velhas, fraldas de cachorro usadas e sim, cocô de cachorro. Quando um ladrão pegou a isca, Maria estava pronto com um bastão de beisebol, preparado para o confronto. Toda a situação foi filmada e rapidamente se tornou viral. Apesar de estar muito irritado, Maria conseguiu manter a calma, imobilizando o ladrão até a polícia chegar. O criminoso, identificado como Victor Stassen, foi preso por roubo e invasão de propriedade. As autoridades alertaram para o risco de confrontar criminosos, especialmente se eles estiverem armados. Felizmente, o incidente terminou sem feridos. Maria esperava que o vídeo servisse como um aviso para os ladrões de que suas ações podem não ficar impunes. Com cerca de 90 mil pacotes relatados como desaparecidos diariamente em Nova York, sua resposta ousada destacou as frustrações reais enfrentadas pelos moradores. O roubo de pacotes se tornou um problema significativo, especialmente com o aumento das compras online. Segundo pesquisas, quase 1 em cada 3 americanos relatou ter sido vítima de roubo de pacotes nos últimos anos. Esse crime levou muitos proprietários a investir em sistemas de segurança como câmeras, alarmes e campainhas inteligentes. De fato, os relatos indicam que bairros com vigilância ativa têm uma redução nos roubos de até 30%. Muitas comunidades agora incentivam os moradores a formarem grupos de vigilância para ficar de olho em atividades suspeitas. Em resposta ao crescente problema, algumas empresas também introduziram soluções inovadoras, como caixas de entrega seguras que se trancam e só abrem com um código único enviado ao destinatário. Outras implementaram opções de entrega que permitem deixar pacotes dentro da casa ou na garagem, reduzindo o risco de roubo completamente. À medida que mais pessoas se voltam para as compras online, essas estratégias criativas se tornarão essenciais para proteger as entregas. A história de Maia não apenas destaca os perigos do roubo de pacotes, mas também ressalta a importância da participação comunitária e do pensamento inovador no combate ao crime. Número 2. Mulher corajosa espanta intrusos. Em 2016, uma mulher da Geórgia se tornou uma heroína inesperada durante uma aterrorizante invasão de domicílio. O Departamento de Polícia do Condado de Gwinnett divulgou imagens intensas de câmeras de segurança mostrando 3 intrusos forçando violentamente a entrada em sua residência nas primeiras horas da manhã de 16 de setembro. O incidente aconteceu por volta das 4 horas, deixando a polícia à procura de 2 suspeitos que conseguiram fugir do caos. A dona de casa, que operava um restaurante local nas proximidades, rapidamente ligou para o 911 enquanto o caos se desenrolava. O vídeo a capturou agindo rapidamente, disparando contra um intruso enquanto o outro corria pasto. Infelizmente, para o intruso que não escapou, ele foi identificado como Antônio Lix, de 28 anos, de Atlanta. Os outros 2 suspeitos continuam foragidos e foram descritos como homens negros altos e magros, na casa dos 20 anos, com barba. A polícia pediu para qualquer pessoa com informações se apresentar para ajudar a restaurar a segurança no bairro. Este incidente destaca o crescente problema das invasões de domicílio nos Estados Unidos. Segundo estatísticas recentes, quase 3,7 milhões de furtos acontecem a cada ano, com um número significativo desses crimes ocorrendo durante a noite.
muitos proprietários começaram a investir em sistemas de segurança, incluindo detectores de movimento, fechaduras inteligentes e câmeras de vigilância, para se protegerem. Na verdade, casas sem sistemas de segurança têm quase 3 vezes mais chances de serem invadidas do que as equipadas com recursos de segurança. Além disso, as leis de autodefesa variam de estado para estado, mas muitos locais permitem que os proprietários defendam suas vidas e propriedades com força razoável. Este caso gerou discussões sobre a importância de estar preparado e o direito de se proteger e proteger sua casa. A coragem demonstrada por essa dona de casa serve como um poderoso lembrete da necessidade de vigilância e preparação no mundo de hoje, incentivando outros a tomar medidas para proteger suas casas e famílias. Número 3. Dono de casa heróico espanta intrusos. Um dono de casa ousado se viu em uma situação tensa quando foi acordado pelos sons de intrusos, invadindo sua casa. Era por volta das 3 da manhã, e em vez de se esconder, ele pegou sua arma de fogo e se preparou para defender seu território. Com a adrenalina a mil, ele confrontou os intrusos mascarados que haviam entrado em sua casa, na rua Brass Avenue. Após avisá-los para pararem, os intrusos continuaram a avançar, forçando-o a agir. O dono de casa disparou 2 tiros, fazendo com que os intrusos fugissem apressados. Embora eles tenham levado sua bolsa, incluindo dinheiro e cartões bancários, felizmente ele não ficou ferido. A polícia está procurando pelos criminosos, mas o incidente enviou uma mensagem clara de que não se deve mexer com a casa de alguém. Esse ato destemido provou que proteger a própria propriedade não é apenas instintivo, mas vital em um mundo onde invasões domiciliares são muito comuns. Número 4. Dono de casa enfrenta assaltantes armados. Imagine isso, um homem curtindo uma bebida tranquila, com uma mão no copo e a outra com as chaves, quando de repente um intruso mascarado se aproxima por trás, pressionando uma arma em suas costas e exigindo dinheiro. Mas aquele não seria o dia de sorte do ladrão. O dono da casa manteve-se surpreendentemente calmo durante a confraternização e rapidamente se envolveu em uma luta. A bebida foi por água abaixo, certo? À medida que a situação se intensificava, os planos do assaltante foram frustrados com a aparição surpresa de um cúmplice. Mas este dono de casa destemido não recuou. Ele puxou sua própria arma e disparou 6 tiros, fazendo com que os atacantes fugissem. Um dos assaltantes ainda disparou de volta, enquanto fazia uma fuga desesperada para um carro esperando. Esse pai corajoso, legalmente armado e determinado a proteger sua família, deixou claro que nada impediria sua defesa. A casa dele vale a pena morrer por ela, mas ele estava pronto para lutar ferozmente por seus entes queridos, provando que é um verdadeiro Papa Bear, urso pai, pronto para defender seu território. Número 5. Dono de casa mira em intrusos. Na ensolarada Flórida, uma cena intensa aconteceu em 7 de julho de 2022, em uma residência em Pensacola. 3 criminosos audaciosos escolheram aquela noite para invadir uma casa, com um vigia observando enquanto seu cúmplice entrava, assumindo o controle da situação. No entanto, subestimaram o dono da casa, que não estava disposto a ser vítima. Embora um dos ladrões tenha conseguido pegar a primeira arma que caiu, o proprietário estava preparado. Ele rapidamente pegou outra arma e começou a disparar. À medida que as balas passavam pelo ar, os criminosos perceberam que seu plano estava desmoronando e fugiram em pânico. Na fuga apressada, eles colidiram com a caixa de correio de um vizinho. As autoridades conseguiram prender 2 dos suspeitos, Doreen Hackworth e Antonio Dwayne Dean Jr., que agora enfrentam sérias acusações. No entanto, Joseph Roman Sanders permanece foragido, deixando a polícia com um mistério persistente. Número 6. Mulher corajosa enfrenta intrusos no meio de uma noite tranquila. Essa mulher foi acordada pelo som inconfundível de intrusos quebrando a porta de sua casa por volta das 3 da manhã. O que aconteceu a seguir
parecia ter saído de um filme de suspense. Em vez de se esconder debaixo das cobertas, ela assumiu o controle da situação, pegando sua arma de fogo. Com coragem, ela se aventurou para confrontar o barulho. Quem imaginaria que seria ela a enfrentar a ameaça? Quando ela entrou no corredor de sua casa na Brooms Avenue, ela se deparou com 2 homens ameaçadores. Apesar de dizer a eles para pararem, os intrusos avançaram em sua direção. Em um piscar de olhos, ela disparou 2 tiros, forçando-os a fugir apressadamente. Embora tenham levado sua bolsa, que continha dinheiro e cartões bancários, ninguém se feriu. A polícia ainda está à procura dos culpados, mas naquela noite, ela provou que defender sua casa não é uma tarefa fácil em Port Elizabeth. Número 7. Uma ousada tentativa de arrombamento em Maala, Alabama. A família Tucker teve um susto inesperado quando um intruso tentou invadir a casa deles. Inicialmente confundindo-o com um entregador, os instintos de Paula Tucker rapidamente a alertaram de que algo estava errado. Enquanto a câmera de segurança filmava, o estranho se aproximou casualmente da varanda e abriu a porta. Surpresa, a dona de casa Shelby Tucker estava lá, armada e sem paciência para visitantes inesperados. Shelby rapidamente esclareceu a situação, informando o intruso que ele havia escolhido a casa errada e era hora de ir embora. O intruso insistiu que só precisava de um carregador de celular, mas Shelby não acreditou. Em vez disso, ela o instruiu firmemente. Ele foi mandado a sair da propriedade e se esconder nos arbustos, enquanto Paula discava o 911, o que fez o intruso correr para a floresta próxima. A polícia o prendeu mais tarde na rodovia 459, vestido apenas com sua roupa de baixo azul e brandindo uma arma de fogo. Shelby não conseguiu deixar de balançar a cabeça diante da audácia do intruso, que invadiu a casa dos Tucker, que após esse incidente, decidiram não correr mais riscos, garantindo que todas as portas estivessem trancadas. Quanto ao audacioso intruso, ele foi levado para o hospital e depois diretamente para enfrentar sérias acusações. Número 8. Herói de ação na garagem. Eric Smith se viu no meio de um filme de ação na vida real, bem na sua própria garagem. A câmera da campainha dele registrou toda a cena em South Hill, Washington, no dia 3 de março de 2024. Após receber uma notificação de que algo estava errado, Eric saiu para descobrir um ladrão vasculhando sua caminhonete. Quando o suspeito o viu, fez uma corrida em direção a um carro de fuga. No entanto, Eric não estava disposto a deixar o ladrão escapar tão facilmente. Ele derrubou o criminoso no chão, exatamente quando o motorista da fuga tentou uma manobra ao estilo de Hollywood, batendo diretamente em Eric. Em uma reviravolta notável, Eric conseguiu andar sobre o capô do veículo, aterrissando em segurança nos pés, enquanto o carro bateu na sua caminhonete estacionada antes de acelerar. Ele ainda conseguiu tirar uma foto borrada do carro em fuga, o que foi extremamente útil para a polícia. Enquanto Eric agradecia por não ter se machucado gravemente, a deputada Carly Capeto, do departamento do xerife do condado de Pierce, confirmou que prenderam um suspeito ligado ao incidente. Ela destacou um aumento preocupante nos furtos de carros, especialmente entre os criminosos mais jovens. Seu conselho: deixe as confrontações para os proprietários de casa que estão preparados para defender sua propriedade. Número 9. Justiça com frigideira em Chicago. Na movimentada cidade de Chicago, um evento emocionante aconteceu por volta das 15 horas, quando o proprietário Jason Williams recebeu um alerta do seu aplicativo de segurança. Em vez de esperar passivamente pelas autoridades, ele entrou em ação, pegando o primeiro objeto que encontrou: uma frigideira confiável. Williams estava pronto para defender seu território quando o intruso desprevenido desceu as escadas. Williams se transformou em um herói inesperado, balançando a frigideira como se fosse uma arma de desenho animado. Toda a confrontação foi capturada pela câmera, mostrando o ladrão correndo pelo quintal enquanto correm atrás dele. Número 10. Confronto em posto de gasolina na Carolina do Norte.
Na Carolina do Norte, um posto de gasolina se tornou o cenário de uma cena caótica, lembrando um confronto do Velho Oeste, tudo capturado em vídeo. Um homem saiu de seu veículo com uma arma longa visivelmente guardada na cintura enquanto se aproximava da loja. De repente, a tranquilidade foi quebrada pelo som de vidro quebrando. Sem hesitar, o homem sacou sua arma e revidou. Em meio ao caos, outras pessoas saíram de seus carros, atirando em todas as direções, enquanto um cliente apavorado tentava escapar. Entre o pânico, um cliente que só queria pegar alguns lanches se viu esquivando de balas, tentando desesperadamente voltar para a segurança. A polícia local chegou rapidamente ao local para avaliar a situação, e, milagrosamente, apenas uma pessoa foi ferida com um tiro no pé. É uma história que poderia ter terminado de qualquer maneira, considerando as circunstâncias. A polícia continuou a investigação, mas 3 dos suspeitos já haviam se entregado, sinalizando o fim deste incidente inacreditável. Número 11. Polícia intervém durante roubo a táxi. O deputado Terry Ellely, da Pensilvânia, surgiu como um herói inesperado. Um dia, ele estava simplesmente sentado em sua viatura atrás de um táxi, em um semáforo em Reading, Pensilvânia, quando percebeu que o sinal ficou verde e depois vermelho, sem o táxi se mover. "Ladrão, me dê todo o seu dinheiro, cara!" Sentindo que algo estava errado, ele decidiu investigar. Dentro do táxi, um roubo estava em andamento, com um jovem apontando uma arma para o motorista Ralph Veta, que tentava desesperadamente cumprir as exigências. Em um momento tenso, Ellely acionou as luzes da viatura e se aproximou com autoridade, instruindo o suspeito a sair do veículo com as mãos levantadas. O suposto ladrão, identificado como Victor Herrera, de 18 anos, foi encontrado com uma pistola de chumbinho, mas ainda assim foi um encontro assustador. Herrera foi preso e acusado de roubo e ameaças terroristas, enfrentando uma fiança alta. Veta, embora abalado, não se feriu, tudo graças à resposta rápida e à observação perspicaz de Ellely. Após tudo se acalmar, Veta expressou sua gratidão, abraçando Ellely com carinho, mostrando a força da comunidade e do apoio nos momentos difíceis. Número 12. Morador de Phoenix reage a assaltantes. Em uma noite tranquila de agosto de 2021, 4 criminosos cometeram o erro de tentar invadir uma casa, sem saber que estavam sendo gravados. O morador estava preparado, graças a sensores de movimento que o alertaram assim que os invasores conseguiram forçar a porta. Quando a porta finalmente se abriu, eles foram recebidos por uma surpresa afiada, que os fez entrar em pânico. Esperado isso em um momento de pressa, eles fugiram em um veículo cinza, deixando a cena. A polícia de Phoenix rapidamente entrou em ação, liberando as imagens de vigilância e pedindo dicas à comunidade. O antigo ditado de que sua casa é seu castelo realmente se aplicou nesta situação, mostrando que um proprietário bem preparado pode defender seu território de forma eficaz. Número 13. Invasor disfarçado de vendedor de doces. Em Stockton, Califórnia, um homem criou um plano astuto, se passando por vendedor de doces e indo de porta em porta. No entanto, quando um morador desavisado abriu a porta para pegar os doces, o caos se instaurou. De repente, 3 homens invadiram a casa, fazendo o morador entrar em pânico. O chamado vendedor de doces fugiu rapidamente. Uma câmera de segurança de um vizinho já havia flagrado esse truque, tentando ser repetido momentos antes. O morador percebeu algo estranho no homem, notando seu comportamento agitado e como ele estava olhando ao redor antes de decidir não abrir a porta. Enquanto isso, em Oklahoma, outra cena dramática se desenrolava. 2 homens chegaram se passando por trabalhadores de manutenção, um armado com uma arma de fogo e o outro com um taser. Eles invadiram assim que a porta foi aberta, dominando o morador desavisado. Forçado ao chão, com uma arma apontada para ele, o morador sentiu a tensão aumentar. No meio da luta, o taser disparou e os falsos trabalhadores de manutenção
fugiram com o celular e as chaves do morador. Foi uma dose dupla de invasões audaciosas. Número 14. Dono de casa captura assaltantes ao vivo. 2 criminosos tentaram invadir a casa de Damien Gerard, sem saber que estavam prestes a entrar em um confronto de alta tecnologia. Eles quebraram a porta de vidro, acionando o sistema de vigilância, que enviou um alerta diretamente para o celular de Gerard. O designer gráfico estava trabalhando quando recebeu a notificação. Em uma reviravolta surpreendente, o cachorro de Gerard pegou uma guloseima dos intrusos, mas ficou quieto. Gerard, por outro lado, já estava ao telefone com o 911, fornecendo atualizações ao vivo enquanto os criminosos vasculhavam suas coisas. A polícia respondeu rapidamente, com as armas em punho, pegando um dos assaltantes no andar superior. O outro tentou escapar pulando pela janela, mas foi capturado a algumas quadras de distância. Os 2 criminosos, identificados como Jay Birch, 29 anos, e Brian Chandon, 28 anos, agora enfrentam acusações de invasão de domicílio. Gerard ficou balançando a cabeça, surpreso com a ousadia e o desrespeito deles pela sua casa. Número 15. Motorista implora pela sua vida. Um dia típico se transformou em um pesadelo para um corajoso motorista de táxi. O motorista estava apenas fazendo seu trabalho, pegando um passageiro chamado James, em North Lauderdale. Tudo parecia normal, certo? Mas espere, as coisas tomaram um rumo inesperado. James, o passageiro, não estava de acordo com o protocolo usual do táxi. Quando o motorista mencionou que a corrida precisava ser pago adiantado, James perdeu completamente o controle. A atmosfera mudou de calma para caótica em um instante. O motorista, tentando desescalar a situação, sugeriu que James saísse do carro e aguardasse outro transporte, mas James não tinha intenção de sair. Foi nesse momento que as coisas tomaram uma proporção horrível. O motorista alegou que James havia sacado uma arma contra ele. Por favor, ok. O táxi tinha uma câmera de segurança, mas não registrou nenhuma arma em ação. Ainda assim, o motorista não quis correr riscos, implorando por sua vida e lembrando a James que estavam sendo filmados. Não me mate, eu estou na câmera. No meio do caos, o motorista acabou batendo acidentalmente em outro veículo enquanto tentava atender às exigências frenéticas de James. Finalmente, James fugiu, e o motorista, ainda abalado, acelerou, deixando para trás esse encontro aterrorizante. Número 16. Armadilha assusta ladrão de carros. Este morador da Louisiana não estava brincando quando se tratava de proteger sua caminhonete. Frustrado com os ladrões que pensavam que poderiam roubar seu veículo facilmente, ele foi criativo e armou uma granada de efeito moral para dar um grande susto em qualquer intruso. Quando um ladrão se aproximou, pensando que ia dar sorte, ele estava muito enganado. Assim que fez um movimento, um flash ofuscante, acompanhado de um estrondo ensurdecedor, fez com que ele corresse para longe mais rápido que um gato assustado. A caminhonete não ia a lugar algum, mas ficou bem onde devia estar. No entanto, nem todo mundo estava aplaudindo esse mecanismo de defesa explosivo. A polícia local não ficou impressionada e considerou a tática ilegal, mas o morador estava cansado dos arrombamentos e da falta de ação para impedi-los. Com a caminhonete frequentemente carregada com armas e bens valiosos, ele achava que essa era sua única opção para afastar os ladrões. Ele até fez um apelo às autoridades locais, reclamando que não estavam fazendo o suficiente para combater o crime, com os ladrões recebendo punições mínimas e logo voltando às ruas. Ele esperava que sua tática chamasse atenção e, quem sabe, a polícia reconhecesse isso como uma medida proativa contra o crime, sem recorrer à força letal. Você esperaria que as pessoas simplesmente permitissem que os ladrões saíssem impunes? Número 17. Invasão de domicílio em Houston vira caos. No meio da noite, 4 intrusos armados invadiram um apartamento com armas em punho. Era meia-noite,
e o morador estava profundamente adormecido quando, de repente, bam, a porta foi chutada. Mas esse herói de Houston não iria ficar parado. Ele rapidamente pegou sua arma, porque era hora de defender sua casa. Os atiradores, que pensaram ser policiais, não eram nada mais do que ladrões disfarçados. Felizmente, o morador sabia o que estava fazendo e se recusou a abrir a porta para eles. A câmera de segurança registrou toda a cena, revelando os criminosos armados, procurando abrigo. O que aconteceu depois? Um intenso tiroteio começou bem na sala de estar. Balas voaram, e as paredes ficaram com mais buracos do que queijo suíço. Remarcavelmente, o morador não se feriu, enquanto os intrusos fugiam para a noite, deixando um caos para trás, mas sem ferimentos. Eles estavam armados até os dentes, incluindo um com um rifle, mas saíram com o rabo entre as pernas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!